Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 8, terça-feira. Estou gravando esse vídeo aqui para contar para os clientes o que a gente tem feito das tarifas, um pouco da nossa visão e estratégias, tá? Acho que o primeiro comentário sobre o assunto é que parece que os Estados Unidos está se transformando no Brasil antes do Brasil se transformar nos Estados Unidos. Acho que é uma medida um pouco de país emergente, não de um país que a gente esperasse isso dos Estados Unidos. Eu tenho falado para os clientes, acho que aqui no Brasil a gente vê esse tipo de coisa muito mais frequente, já não se espanta mais, mas assustou muito o mercado vindo dos Estados Unidos, né? Então assim, porque as tarifas nada mais é que são impostos, ela é uma medida que ela diminui a eficiência global, consequente uma medida, né, de protecionismo para proteger o mercado local. E não foi eu acho que os Estados Unidos como país ele sempre cresceu pelo contrário, pelo respeito à liberdade, inclusive à liberdade, né, econômica. Então ela tende a impactar os países que impõem, né? Então ela tem uma medida que a gente fala estagflacionárias, ou seja, que gera inflação e baixo crescimento para esse país. E para o país na qual é imposto, o país produtor, ela é deflacionária, né? Então, ou seja, o produto, uma vez que ele não vende para aquele país, a China deixa de vender para os Estados Unidos, o produto cai de preço, então você diminui a inflação, tá? Ela, igual eu falei, ela causa menor eficiência, porque, né? Vamos pensar o caso da Nike. A Nike produz tênis em alguns países asiáticos que foram impactados com 50% a 30%. E agora a Nike, teoricamente, o produto dela vai custar mais nos Estados Unidos, então pode ser substituído por um produto americano, ou em alguns casos, né, a Nike, se ela tiver que fazer uma mudança de fábrica, por exemplo, a Ford, né, que produz no México e para os Estados Unidos, isso vai gerar um custo, consequentemente, menor margem para a Ford, menor lucro no futuro e menor preço atualmente, tá? As consequências, assim, a gente tem que analisar quais são as respostas de cada país, por isso acho que aqui a gente não quer fazer nenhuma previsão, o que a gente pode desenhar é cenários, né? Então, um cenário de recessão, né? O dólar pode ser um refúgio ou, né, o mundo saindo um pouco dos Estados Unidos. Falando assim, a gente vê dois cenários. O primeiro cenário é uma escalada. Eu li uma expressão muito boa que imagina que a China e os Estados Unidos estão no mesmo barco e os Estados Unidos dão um tiro no barco, fura, e a China continua dando tiro no barco e faz um outro furo e os Estados Unidos outro furo, ou seja, em vez dos dois se ajudarem, eles se estancam, fazem, né, o barco afunda mais rápido, né? Como uma guerra tarifária, né? Como qualquer guerra, todo mundo sai machucado. Por isso é muito ruim para a economia como um todo, né? Todo mundo se ferra nessa. E esse é um cenário que, assim, pode ir muito mais. A gente trazendo algumas médias das quedas aqui, né? O normal a bolsa cai entre 25% e 30%, então acho que pode mais uma leva. Agora a gente tem que considerar que existe um outro cenário. Qual que é o cenário? Que todos os países baixam as tarifas, ou seja, aumenta a eficiência global e aí é bom para todo mundo. Então tem gente que acredita que o Trump está fazendo isso para colocar os países numa mesa de negociação e sair um melhor acordo, porque muitos argumentam que os Estados Unidos ele não tem um acordo de boa reciprocidade com todos os países, tá? Então, levando em consideração que a gente tem dois cenários, né? O que a gente está fazendo em termos de estratégia, em termos de ações? Falando um pouco primeiro das ações, tá? Da recente queda. Acredito que a queda teve três grandes fatores. Primeiro, uma correção devido a um cenário exuberância americana, ou seja, se desenhava um cenário perfeito, que viria corte de impostos, o Trump não tão maluco, né? O tarifário uma coisa muito mais ameaçadora, uma desregulamentação, né, que é pró-mercado, e aí, né, alguns economistas batizaram de o excepcionalismo americano. Uma vez que esse cenário não se concretizou, a gente tem uma primeira queda do preço das ações. Segunda queda do preço das ações que eu tenho falado para os clientes um aumento de custo para as empresas, né? Ou seja, uma vez que vai vir as tarifas, isso significa maior renda na mão dos trabalhadores, produtos mais caros, mais inflação, consequentemente menor margem, isso menor lucro, então menor preço. E por último, a gente fala que o aumento da incerteza. Então, certeza é igual a riscos e consequentemente, maiores oportunidades, mas também maiores juros para o mercado. Hoje, né, falando assim, o que eu lido da Charles Schwab, que o preço sobre lucro estava em 17,
18. Então, acredita que quando em épocas de crise, assim, quando ele bate 15, 14, 13, é quando ele começa a ficar mais interessante. Então, a gente pode ter mais uma queda aqui. O que eu falo para os clientes, que acho que serve aqui para o dólar e serve para as ações, só que em forma opostas, né? As ações, elas sobem de escada e descem de elevador. O dólar é ao contrário, né? Ele desce de escada e sobe de elevador, né? Então a gente viu, quando ele sobe muito rápido. Então, a gente não sabe quando que vai ser o fim desse período de queda, então o que a gente fala é, vamos passar o período comprando. Então o que a gente fez com uma cliente? Então uma cliente que tinha 15% em ações e a gente recomendou ela ir para 25%, ela vai aumentar 10%. Então como é que eu aumento esses 10%? Eu vou, nas próximas, toda semana comprando 1%, ou seja, a gente vai passar durante o vale comprando, a gente acredita que ser a melhor estratégia. A Morningstar, ela compartilhou um relatório aqui agora, mostrando, né, quantas ações ela dava 3 estrelas, 4 estrelas, então assim, a quantidade de ações 4 e 5 estrelas, né, aumentou bastante, significa que ela começa a ver muitos negócios atrativos. E o que eu tenho falado para os clientes é que acho que alguns negócios, né, minha visão aqui, não vão acabar, né? A Google vai continuar sendo o que ela é, a Coca-Cola não vai vender, as pessoas não vão deixar de tomar Coca-Cola por conta disso. Eu acho que esse tema do Trump, eu vejo dois caminhos, ou a gente vai terminar bem, ou vai demorar mais e acho que lá na frente, né, os democratas voltam a ganhar o governo e cancela tudo, né? Então, ela foi uma medida que já tentaram 3 vezes e as 3 deram errado, então, ou seja, eu acredito que ou ele vai ter que, né, negociar e baixar a tarifa para todo mundo, eu acho que vai ser muito ruim até para a economia americana, mas até onde ele vai com essa estratégia, né? Então, a gente não sabe, porque amanhã se ele falar que, né, vai renegociar tudo, o mercado sobe 5%. Então, de novo, compra um pouco hoje, compra um pouco na semana que vem, porque colocando o último relatório que a gente leu, o que a gente pode falar é que daqui 2 anos, se você olhar no histórico da Bolsa, aqui, em geral, a Bolsa subiu depois de um ano 27% e depois de 2 anos 40%. Ou seja, quando ela caía 2 dias seguidos tão pesado quanto aconteceu semana passada, né, depois de um ano ela tem boas altas. Então a gente não quer acertar aqui, né, o olho da mosca, mas é passar durante o vale comprando. Essa tem sido a nossa estratégia com os clientes. Um grande abraço.